conversar um pouco sobre Sistema Cantareira Compartilhando Desafios, proposta para o projeto de educação ambiental para escolas do ensino fundamental e EJA. Quando a gente vai falar sobre água, não tem como iniciarmos o nosso diálogo sem problematizarmos a quantidade de água que existe no mundo, né? Podemos perceber que 70% do planeta é composto por água. Desses 70%, 97% é água salgada. Resta-nos apenas 3% de água doce. Desses 3%, 2% formam as geleiras no Polo Norte e no Polo Sul e 1% é a quantidade de água que está disponível para o consumo de todos os seres vivos. Quando a gente trabalha com esses dados, nós ainda estamos arredondando para ele ficar mais didático, porque na verdade nem é 1% que nós temos disponível, é 0, alguma coisa, não é? Essa quantidade de água que existe no planeta é a mesma desde que o mundo é mundo, né? E o que a gente tem de alteração na dinâmica é a quantidade populacional. Esse gráfico indica para a gente o crescimento populacional, o avanço desse crescimento. Como a gente pode observar, aqui no eixo vertical, a gente está tratando de quantidade de bilhões de habitantes e no eixo horizontal é a relação de tempo. Então podemos observar que no ano de 1800, no calendário cristão, nós alcançávamos o primeiro bilhão de habitantes no planeta Terra. No ano de 2013, a gente já chega num valor de 7 bilhões de habitantes vivendo no planeta Terra. Se essa tendência continuar a mesma, nós chegaremos em 2050 a 9 bilhões de habitantes, né? Não podemos nos esquecer que essa população toda precisa se alimentar, precisa morar em algum lugar, trabalha, consome água e produz também esgoto, né? Então tudo isso tem um reflexo, tanto do nosso uso da água, como também da água poluída que a gente gera, não é? E como é que está dividido esse uso que nós fazemos da água? Então a gente tem aqui 70% da água utilizada para a agricultura, 23% para a indústria e apenas 7% para o uso doméstico. Isso indica que boa parte, a maior quantidade de água consumida vai para a produção agrícola, né? Dessa forma, a nossa alimentação, a produção de alimentos está diretamente relacionada com esse nosso consumo de água. Se um dia tivermos realmente um problema de escassez de água, nós também teremos um problema muito sério do abastecimento da alimentação da população, né? Muitas campanhas utilizam-se da ideia de que a água do mundo vai acabar, até como uma iniciativa de sensibilizar e chocar um pouco as pessoas, né? Mas nós precisamos tomar muito cuidado com essa frase, com essa ideia de que a água do mundo vai acabar. A gente denomina isso como um equívoco conceitual. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente fala que a água do mundo vai acabar, e a gente imagina aquela imagem do planeta seco, o planeta doente, né? Se um dia chegarmos a essa cena de não haver mais água no planeta, o Sol vai ter chegado tão próximo do planeta Terra que essa água toda vai ter evaporado para o universo e nós já vamos ter ido embora muito tempo antes. Porque se o Sol se aproximar só mais um pouquinho, a variação da temperatura vai ser tão grande para a gente e é tão frágil o nosso ecossistema e a nossa saúde que a gente já não sobreviveria. Se o Sol chegar perto bastante para evaporar toda a água, aí a gente já não vai estar aqui há muito tempo, né? Nesse sentido que vale a pena a gente repensar sobre esta frase, né? Mesmo porque quando a gente fala para algumas pessoas que a água do mundo vai acabar, a gente já teve algumas experiências das pessoas nos responderem que mas chove tanto, mas está tudo alagado, mas tem tanta água no reservatório, tem tanta água no rio, até parece que
que a água vai acabar realmente, né? E essas pessoas até que têm o seu grau de razão nessa argumentação que faz, porque na verdade, gente, o ciclo da água faz a manutenção da quantidade de água no nosso planeta, né? O ciclo da água, então o calor vem, evapora a água, esse vapor da água vai se condensar e aí vai se resfriar, e desse resfriamento ele volta ao seu estado líquido em forma de chuva e abastece os rios, ribeirões, o mar e até mesmo a água subterrânea. Então, o ciclo da Terra é responsável pela manutenção dessa quantidade de água no planeta, né? E como que essa água se formou? Porque uma das coisas que deixam os pesquisadores extremamente frustrados é que eles não conseguem produzir água, não conseguem reproduzir a molécula de H2O. Porque a quantidade de água que a gente tem no mundo é a mesma quantidade desde que o mundo é mundo. Com a formação do planeta Terra, há mais de 4 bilhões de anos, o planeta Terra, então, ele era uma massa quente da mesma substância que hoje é o magma encontrado no centro do nosso planeta, né? Para a gente perceber que o planeta ele não se resfriou totalmente. O centro, o núcleo do nosso planeta ainda é esse líquido quente, esse magma, né? Então, há cerca de 4 bilhões de anos atrás, o nosso planeta era essa bola, essa massa quente que aos poucos foi se resfriando. E ao se resfriar, foi formando então a crosta terrestre, a área de superfície do planeta. Esse processo de resfriamento tem como um subproduto desse resfriamento o H2O, que é a água. Então, a água que se formou do resfriamento do nosso planeta é a água que a gente tem até hoje, que traz o equilíbrio dinâmico para todo o nosso ecossistema e a nossa biodiversidade, né? Então, não é possível produzir mais moléculas de água, né? E aí, quando a gente observa o gráfico do crescimento populacional e o uso que a gente tem feito dessa água, esse 1% que nos resta, que é mantido pelo ciclo da água, ele é muito importante de ser preservado. Até porque esse 1% já está altamente contaminado, não é? E de que adianta o ciclo da água fazer essa manutenção, mas chover no manancial que já está totalmente comprometido e contaminado? Por isso que a gente não usa mais a ideia de que a água do mundo vai acabar, e sim que o nosso planeta ele tem um problema de escassez de água doce e de qualidade. Esse é o problema que a gente está enfrentando em relação à água, né? A escassez, a pouca quantidade, né? E a gente vai poder perceber que esse é um contexto mundo e é um contexto região Bragantina, né? Olhando agora para um contexto, porque a gente olhou quantidade de água do mundo, agora a gente vai olhar para a quantidade de água do Brasil, né? Esse gráfico, ele apresenta para a gente, das diferentes regiões do Brasil, a disponibilidade de água, superfície e também a população. A gente vai explorar aqui só os dados de água e população, certo? Então a gente pode observar que na região norte nós temos 68% de água para abastecer 7% da população. Essa grande quantidade de água é importante para a manutenção do ecossistema da região da floresta amazônica e também do Pantanal, que também está na região centro-oeste, que a gente percebe que tem 16% de água e 6% da população. A região sul já começa a mostrar um desequilíbrio dessa proporção. 7% da população, ou melhor, 7% de água para abastecer 15% da população que vive na região sul. A região sudeste, que é a qual nós vivemos, que Bragança Paulista está localizado, a gente tem apenas 6% de disponibilidade de água para 43% da nossa população, né? A região nordeste
Nordeste, que naturalmente é conhecida pela sua escassez de água, apresenta 3% de água e 29% de população. Então, com esse dado, a gente já começa a entender a justificativa e a necessidade de trabalharmos a problemática da água nos projetos de educação ambiental, né? Tanto falar da água no mundo, mas quando a gente começa a chegar mais perto da nossa região, imagina que são só 6% de água para 43% de população. Nós costumamos dizer que atualmente a gente abre a nossa torneira e ainda tem água, não é? Só que muitos documentos, muitos dados e análises realizadas pelo consórcio e pelo Comitê PCJ indicam que a disponibilidade hídrica aqui da nossa região, que se a gente dividir a quantidade de água por habitantes, esse índice per capita, ele dá aproximadamente ao índice de disponibilidade de regiões desérticas, né? Então, o problema de água na nossa região existe. A gente já vive a escassez de água. É que como nós não vivemos, não convivemos de perto com as instituições e as empresas que trabalham com a distribuição e o tratamento e a captação de água, a gente acaba que não sabendo das dificuldades que eles enfrentam para que todos os dias a gente receba água nas nossas casas, não é? Se a gente já estava vendo um contexto Brasil, agora a gente vai chegar mais próximo da região Bragantina. Quando nós falamos sobre água, a gente costuma usar como unidade de referência, geograficamente falando, a ideia de bacia hidrográfica. Por quê? Porque não adianta a gente falar o Rio de Bragança, ou o Rio de Extrema, ou o Rio de Itatiba. Por quê? Os corpos d'água não respeitam esse limite territorial criado pelo homem, né? Então, o que existe de um limite natural, identificado como um divisor de águas em diferentes regiões, é a ideia de bacia hidrográfica, né? E esse mapa indica a bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é a bacia hidrográfica no qual está localizada Bragança Paulista, aqui o nosso município, não é? Então aqui nesse mapa a gente já consegue ver, para ter uma referência espacial, né? Enquanto o mapa do Brasil, o estado de São Paulo, no estado de São Paulo, essa mancha mais escura representa a localização da nossa bacia hidrográfica, que aqui numa visão micro e aqui ampliada para uma visão macro, não é? Essa bacia, ela recebe esse nome que a gente denomina muitas vezes de bacia PCJ, porque existem 3 principais rios nesta região, que os municípios eles acabam ficando parte do território para um lado, parte do território para outro, como a gente pode observar. Essa área cinza se caracteriza pela bacia do rio Piracicaba, essa outra área pela bacia do rio Capivari e a área verde pela bacia do rio Jundiaí. Então é o PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Para nós, a nossa área de incidência, por vivermos em Bragança Paulista, é a bacia do rio Piracicaba, não é? Mas por que a gente aqui, em Bragança Paulista, tem alguma relação com o rio Piracicaba, que parece que nos fica tão longe, distante, não é? A nossa relação é muito direta porque o rio Jaguari, que é o rio que corta o nosso município, é o rio que é o principal formador do rio Piracicaba, né? A gente pode observar aqui no mapa que o rio Jaguari, ele nasce no município denominado Sapucaí-Mirim, em Minas Gerais, próximo à Extrema. Tem várias nascentes aqui na região de Extrema e Itapeva também. O rio Jaguari, ele então atravessa do estado de Minas Gerais para o estado de São Paulo, por isso ele é denominado um rio estadual. Quando ele entra para o estado de São Paulo, logo depois que ele passa aqui por Vargem, ele já compõe essa mancha que a gente pode ver aqui no mapa, que as suas águas compõem a barragem do rio Jaguari, que a gente vai conversar daqui a pouco,
que é um dos reservatórios que compõem o sistema Cantareira. Depois que ele abastece esta barragem, o rio Jaguari volta para o seu curso normal, né? Recebe a contribuição do rio Camanducaia e na região de Americana, as águas do rio Jaguari se unem com as águas do rio Atibaia e dão origem então ao rio Piracicaba, né? A região Bragantina é caracterizada como região de cabeceira de bacia hidrográfica e também como região produtora de água. Essa região é a região de maior altitude e que também tem a maior quantidade de nascentes. Então as águas são produzidas aqui, na sua grande maioria das nascentes, e correm para a direção do rio Piracicaba, né? Aqui, gente, um destaque que é muito importante é que quando a gente muitas vezes pergunta, né, de onde é que vem a água que abastece Bragança Paulista? Muitas pessoas ainda têm a impressão de que a represa foi construída para abastecer Bragança. Isso não é verdade. A água que abastece Bragança vem do rio Jaguari, ali das proximidades do bairro Curitibanos, ali próximo da empresa Santer, né? De um lado da ponte a gente faz a coleta de água para o abastecimento e do outro lado da ponte a gente ainda lança o nosso esgoto in natura. Atualmente a Sabesp está terminando toda a construção da estação de tratamento de esgoto e existe aí a possibilidade de nos próximos meses já ser lançado de novo para o rio Jaguari, não mais o nosso esgoto in natura, e sim o nosso esgoto já tratado, então uma água quase limpa voltando para o rio Jaguari, o que não é realidade atualmente, né? Então tudo o que acontece aqui na cabeceira da nossa bacia hidrográfica vai refletir diretamente nas águas da continuidade aqui dessa bacia. Vale lembrar da importância econômica e demográfica da nossa região, que é o quê? Depois da capital, a Grande São Paulo fica aqui, né? Nessa parte de baixo da bacia é identificada a bacia do rio Tietê. A capital está localizada nessa região aqui, a capital de São Paulo, né? O que acontece? Depois da Grande São Paulo, essa região aqui, a região de Campinas, né, a região metropolitana de Campinas, é caracterizada como segunda maior densidade demográfica do estado de São Paulo, né? Além do que, essa região também se caracteriza pelo segundo maior PIB do estado, né? Então aqui o que se produz e se movimenta de dinheiro é muito significativo, né? É o segundo do estado e o sexto no Brasil. Então essa região aqui é economicamente mais produtiva do que muitas capitais brasileiras, né? Está num ranking em sexta colocação no Brasil. Por isso, além do abastecimento da população, além da manutenção da qualidade de vida dos diferentes seres vivos, essa quantidade e qualidade de água aqui da nossa região é muito importante que seja mantida, até mesmo para a manutenção das indústrias e das atividades econômicas também agrícolas que existem em toda a nossa bacia, né? Falando um pouco mais sobre o rio Jaguari, tem uma imagem que mostra um pouco aqui o nosso rio, isso numa época de cheia, né? Então a gente vê o rio Jaguari com bastante água e com a mata ciliar bem rica aqui no seu entorno. Aqui uma imagem que mostra o que eu falei agora há pouco sobre a união do rio Jaguari. Então a gente vê aqui o rio Jaguari com uma terra mais barrenta, o rio Atibaia com uma terra mais barrenta não, com uma água mais barrenta, o rio Atibaia com uma água mais escura. Aqui é o território do município de Americana. Então a gente pode observar aqui que os dois rios se juntam e dão origem então ao rio Piracicaba. Tudo o que acontece lá na nossa região vai refletir nessa região aqui metropolitana de Campinas e principalmente nas águas do rio Piracicaba, né?
E aí a gente entra para falar um pouco, então, sobre o sistema Cantareira, né? No mapa, a gente pode ver, no mapa, mais um só, mais um, Felipe. No mapa, a gente pode ver aqui, essas manchas e outras manchas que apareceriam aqui fora dessa bacia, representam as represas, as barragens de água que formam o sistema Cantareira, né? O que é esse sistema Cantareira? Acho que agora a gente pode voltar dois. Isso. O sistema Cantareira é uma obra de engenharia que tem como objetivo abastecer a população da Grande São Paulo, né? Qual que é o histórico desse sistema Cantareira? Na década de 60, os governantes de São Paulo perceberam que o aumento populacional estava sendo tão intenso e tinha uma possibilidade de continuar aumentando, e eles já previam que não iria ter quantidade de água suficiente para abastecer essa população. Foi então que eles começaram a procurar onde construir reservatórios de água. Mas na região da Grande São Paulo não havia mais área para isso e nem um corpo d'água que teria quantidade de água suficiente, né? Foi então que eles encontraram na região Bragantina uma área que tem uma altitude elevada, um vale muito interessante com muitas nascentes e principalmente o rio Jaguari, que era um rio que em quantidade de água sua contribuição era muito significativa. Nesta época, então fazendo essa análise, os engenheiros então planejaram um sistema de abastecimento de água que produz sua maior quantidade de água longe da capital, mas foram construídos represas que vão se aproximando da capital para fazer o transporte dessa água, né? E aí então, na década de 60, que a gente estava vivendo plena ditadura militar, apenas com uma canetada, não existia estudo de impacto ambiental, análise, pagamentos por serviços ambientais, formas de minimizar o impacto ambiental, nada disso existia. Então, na época, com um documento simplesmente autorizou-se a construção do sistema Cantareira. Na região Bragantina, aqui a gente pode ver uma das imagens que mostra, é uma época de seca, de pouca água, né? Mas essa é uma foto especificamente da barragem do rio Jaguari, que a gente denomina Jaguari-Jacareí, né? Aqui a gente pode ver essa construção de concreto e aqui a gente pode ver o rio Jaguari, na verdade, voltando para o seu curso natural, né? Então, o que aconteceu? Eles construíram essa barragem e isso teve início por volta de 1966, né? Então, todas as propriedades que haviam na região onde hoje é a represa, essas propriedades, elas foram... esses proprietários receberam um valor muito pequeno do governo, né? Porque esse valor de indenização era com base no imposto rural, que tem um valor bastante baixo, né? Então, recebendo um valor quase irrisório do governo, as pessoas tiveram que sair desse espaço onde elas viviam, onde elas tinham a história, suas propriedades, onde elas trabalhavam, cultivavam ou cuidavam de animais e precisaram vir embora para a cidade, né? Então, houve um impacto na nossa região ambiental, social, econômico e cultural bastante significativo, porque essas pessoas vieram para a cidade aprendendo a fazer uma nova atividade econômica. Algumas famílias tinham grandes propriedades, grandes fazendeiros e vindo para a cidade, então eles tiveram um impacto extremamente grande, tendo que perderam tudo e vieram começar uma nova vida, né? Em 1966, mais ou menos, foi quando teve início a construção de todo o sistema,
Somente em 1974 é que ele entrou em atividade, em operação. E só na década de 80, por volta de 1982, é que o sistema realmente chegou no nível desejado, né? Então a gente pensa aí que foram quase 20 anos de uma intervenção, de construção, até chegar no nível ideal para a atividade do sistema Cantareira, né? Mas foi em 74 que ele começou a entrar em atividade e a Grande São Paulo ser abastecida. Na sequência a gente tem uma foto que mostra também um pouco, uma foto da época da construção do sistema Cantareira, né? Que a gente pode observar aqui as obras sendo feitas. E também, pode passar? A gente volta mais uma vez aqui para o mapa para começar a entender melhor como é que funciona, né, esse sistema Cantareira. Então o que acontece? Qual é uma das principais problemáticas que esse sistema Cantareira traz para a nossa região? Por quê? Vocês já devem ter ouvido falar sobre a proposta da transposição do Rio São Francisco e a grande mobilização social que isso tem trazido, né? Na nossa região, nada mais aconteceu do que uma transposição de água, só que a transposição de uma bacia hidrográfica para outra. É isso que acontece diariamente, porque a água da nossa região, da região Bragantina, aqui que abastece o sistema Cantareira, ela é usada para abastecer cerca de 50% da população da Grande São Paulo, que é uma soma por volta de 9 milhões de habitantes. Então a água da nossa região vai abastecer 9 milhões de habitantes da Grande São Paulo. Só para a gente ter uma noção de proporção, Bragança Paulista tem 150 mil habitantes, né? Então, são muita. A população que as águas da nossa região abastecem é uma população muito grande, né? Só que o impacto está onde? Por quê? Do caminho do Rio Jaguari, né? Se não tivesse a barragem, toda a quantidade de água que o rio produz naturalmente, ele iria para o seu curso natural, não é? Só que o que acontece? Como o grande objetivo da barragem é abastecer a Grande São Paulo, a maior parte da água da contribuição natural do Rio Jaguari, ela é reservada e uma pequena proporção é que volta para o seu curso natural, né? A gente vai poder entender um pouco mais como funciona o sistema Cantareira através dessa imagem, que é uma imagem muito boa, porque além de identificar a localização dos reservatórios, ela também nos dá uma noção de formação geográfica desse território, né, da nossa região. Então aqui a gente pode observar o reservatório Jaguari, que é denominado reservatório Jaguari-Jacareí, porque ele também tem uma contribuição do rio Jacareí, só que é uma contribuição bastante pequena. A contribuição mais importante é a do rio Jaguari, né? Então aqui a gente vê Bragança Paulista, Joanópolis, Piracaia, né? E aqui o primeiro reservatório. As águas desse reservatório vão para o reservatório Cachoeira, que por sua vez são transportadas para o reservatório Atibainha. Esse reservatório aqui é o reservatório que fica nas proximidades do município de Bom Jesus dos Perdões e Nazaré, que a gente tem a rodovia Dom Pedro cortando esse reservatório. Deste reservatório, a água é transportada para o reservatório Paiva Castro, que também é conhecido como a represa de Mairiporã, né? E só a partir desta represa é que a água é distribuída para abastecer a Grande São Paulo. Então a gente pode perceber também a diferença da altitude da região Bragantina para a região aqui de Mairiporã, né? Então a gente tem de uma grande altitude para uma altitude mais baixa. E depois, mais uma vez, uma grande altitude, que é aqui a Serra da Cantareira, para que a água chegue até a população. Essa imagem é como se fosse uma imagem vista de cima do sistema Cantareira, né? A nossa próxima imagem
é como se fosse um corte longitudinal que mostra então, mais uma vez, o reservatório aqui, né, as represas Jaguari e Jacareí, que a gente pode observar que é a maior em quantidade de água e é a que está em maior nível também, né, de altitude. Como é que essa água é transportada? Não existe nenhuma bomba para que a água passe de um reservatório para outro. É a própria força da gravidade que faz com que a água corra de um reservatório para outro, com sistemas de tubulação bastante complexos também que foram construídos, né? Aqui do Paiva Castro, que fica em Mairiporã, é que a Sabesp tem um gasto energético muito alto, porque é o único lugar onde existem bombas para que essa água, então, que está numa baixa altitude, ultrapasse toda a área da Serra da Cantareira, para que ela seja, então, tratada e distribuída para a Grande São Paulo. Essa é uma obra de engenharia extremamente complexa, né? Uma casa de máquinas muito grande, construída a 60 metros abaixo do nível do solo. E a Sabesp é um dos maiores consumidores de energia elétrica do estado, graças à energia elétrica dessas bombas, né? Então, é dessa forma que a água da nossa região vai sendo transportada para abastecer os 9 milhões de habitantes da Grande São Paulo, né? Pode passar. Passa mais uma só. Nesse slide aqui, é um programa bastante interessante que a própria Sabesp tem de monitoria da quantidade de água que passa pelo sistema Cantareira, né? Porque esse tipo de monitoramento dessa quantidade de água que fica para o reservatório e que sai, volta um pouquinho no outro mapa, por favor, Fê. Essa quantidade de água que entra para o reservatório, né, que vai compor aqui o sistema Cantareira, que vai abastecer a Grande São Paulo, e essa quantidade de água que sai para a formação do Rio Jaguari, ela era, até 2004, regulada e deliberada pela própria Sabesp. Porque em 74, quando ela iniciou suas atividades, a autorização para o uso desses reservatórios e para o uso dessa água, que é denominado outorga, foi assinado para um tempo de 30 anos que a Sabesp podia estar explorando, né? E só em 2004, na renovação dessa outorga, é que nós conseguimos fazer com que houvesse um índice mínimo que a Sabesp tinha que estar liberando para a água voltar para o seu curso natural aqui para a formação da bacia do PCJ, né? Quando eu digo nós conseguimos, o que é esse nós, né? É que eu me insiro, todos nós estamos fazendo parte do consórcio PCJ, que é essa união de prefeitos, né, uma organização suprapartidária e de vários prefeitos que se unem para quê? Para discutir e garantir o direito da manutenção da qualidade e quantidade da água aqui para a nossa região. Porque imaginem que durante 30 anos, desde a construção aqui do sistema Cantareira, imagina o impacto que a maior parte da água ser reservada e sair muito menos água para a continuação desse rio e para o abastecimento de toda essa bacia, né? E se eu estou falando aqui em quantidade, o que eu estou querendo dizer com isso? Pode passar, Fê. Esse gráfico vai explicar um pouco mais disso que eu estou falando para vocês, né? Aqui a gente pode observar é um programa que tem na internet que a gente pode entrar diariamente. E aqui, por exemplo, eu pedi os dados do dia 13 de junho de 2013, né? Na semana passada, que foi o dia da nossa formação. Aqui eu tenho a quantidade da contribuição natural do Rio Jaguari. Então, naturalmente,
naturalmente, a quantidade de água que o Rio Jaguari tem nesse dia estava em 13 metros cúbicos por segundo. 13 metros cúbicos é a mesma coisa de 13 mil litros, tá? Então, é uma quantidade, uma vazão de água de 13 mil litros por segundo. Então, entra no sistema pelo Rio Jaguari 13 mil litros, e sabe quanto é que sai para a continuidade do Rio Jaguari? 2 metros cúbicos por segundo. Então, 11 metros cúbicos ficam no sistema Cantareira e somente 2% é que saem para a formação do Rio Jaguari, né? A gente pode perceber que, então, se o objetivo do sistema Cantareira é abastecer a Grande São Paulo, com certeza a maior quantidade de água sempre vai ser para o reservatório e a menor quantidade para o curso natural de água, né? Por que isso é importante, gente? Conseguiu-se só em 2004 que se garantisse uma vazão mínima de todo o sistema de 5 metros cúbicos por segundo, né? Até 2004, quanto é que ia para o Rio Jaguari? Não se sabe. Podia ser que tivesse 0,5, enfim, valores bem mínimos mesmo, né? E agora, por que a gente traz esta questão, Sistema Cantareira compartilhando desafios, para o projeto agora de 2013? Por quê? Em 2004, na renovação da outorga, não se renovou por mais 30 anos, se renovou só por mais 10 anos. E o ano que vem é o momento da gente, então, voltar a olhar para esse uso da água da nossa região e para a gente perceber essas discussões que haverão entre Sabesp, Consórcio PCJ e entre os municípios para garantir o quê? A gente tem que estar bem atento para garantir esse mínimo da vazão de água do Rio Jaguari, que hoje está em 2 metros cúbicos, para que a gente consiga aumentar esse nível. Se não aumentar, garantir pelo menos 2. Por quê? Nesse dia 13 de junho, o sistema Cantareira está com 61% de água só da sua composição. Está com um nível baixo, né? Se o sistema Cantareira estiver com um nível baixo na época da renovação, ou que os estudos indicarem que teve uma tendência muito maior para ficar num nível baixo, o que é que vai acontecer na hora da renovação? A Sabesp vai solicitar que esse índice aqui seja ainda menor. Por quê? Porque o grande objetivo do sistema Cantareira é abastecer a Grande São Paulo, né? Então a gente tem que ficar muito atento, porque essa água que sai para formar... Volta no mapa só um pouquinho, Fê. Então essa água que sai do sistema Cantareira, da nossa represa, né, que é o Rio Jaguari, forma a represa. Essa água que sai aqui, que vai formar o Rio Jaguari, imaginem que antes da década de 60 era um rio caudaloso, numa média aí de uns 15, 16 metros cúbicos por segundo. De repente, esses 15, 16 vão para 2 metros cúbicos por segundo. Nós estamos falando de mais de 30 anos desse impacto de diminuição da quantidade de água, seja para a região Bragantina, seja para toda a nossa bacia hidrográfica. Com menos água, quais são os impactos? Com menos água a gente tem uma mudança drástica na paisagem, com menos água a gente tem a concentração de poluentes, diminuição de seres vivos aquáticos, diminuição da biodiversidade, né? Antigamente a gente pode ouvir histórias de parentes, pessoas mais velhas, que as pessoas morriam afogadas no Rio Jaguari, né? Contavam muitas histórias, músicas, pescarias no Rio Jaguari. Hoje em dia, a gente não vê mais isso. Isso é um reflexo de anos com pouca quantidade de água.
Na época de seca, inclusive, tem algumas áreas que o Rio Jaguari parece um córrego, parece um ribeirãozinho, de tão pouca água que ele tem, né? Quando a gente teve no verão de 2010, 2011, né, no início de 2011, aquela chuvarada e que a Sabesp teve que abrir as comportas, né, a gente teve um alagamento de toda a margem do rio. Por quê? Em 30 anos essa paisagem mudou tanto, né? O índice aí da APP e de mata ciliar, né, em relação à época de cheia do rio, não é a mesma coisa do que era antigamente, de forma alguma, né? Então, o impacto ambiental, econômico, paisagístico, de biodiversidade, enfim, em toda a bacia hidrográfica foi muito grande com a construção da represa, né? A gente voltando para aquela imagem que mostra os dados, a gente pode observar então que o sistema aqui, o reservatório Jaguari, é o principal contribuinte, o Rio Jaguari, porque ele contribui, nesse dia 13 de junho, ele estava contribuindo com 13 metros cúbicos, né? O Rio Cachoeira estava contribuindo com 3 metros cúbicos, o Rio Atibainha com 2 metros cúbicos, e aqui também da represa Paiva Castro, que tem alguns rios contribuintes, 6 metros cúbicos. Então, o principal contribuinte é o Rio Jaguari. E a gente tem uma característica de transposição. A água que era para seguir o seu curso e abastecer de forma caudalosa, de forma suficiente a nossa região, foi fortemente prejudicado pela construção do sistema Cantareira, né? E o reflexo disso está lá em Piracicaba, por exemplo. A qualidade da água de Piracicaba é péssima. Já não pode mais a cidade ser abastecida pelas águas do rio Piracicaba, né? Outra característica também que a gente pode estar levantando em relação a isso, gente, é que quando nós estamos falando de trabalhar água nos projetos de educação ambiental, a gente está podendo observar que nós estamos falando da escassez de água na nossa região, né? Então, essa escassez já acontece naturalmente porque a gente tem 6% de água para 43% da população, mas enquanto região Bragantina, enquanto região da nossa bacia hidrográfica, essa escassez de água é potencializada pela construção da barragem, pela construção do sistema Cantareira, né? Então, isso é o que justifica o trabalho para a gente conversar com os nossos alunos, nós entendermos como é que o sistema Cantareira afeta a nossa vida e podermos apresentar isso para os alunos, porque no final desse ano e no ano que vem isso vai estar muito presente nas mídias, né? E a gente vê isso, por acaso, essas informações todas na mídia? O que a gente vai acabar vendo são as imagens das reuniões, dos acordos que serão feitos, mas entender o problema é a escola, muitas vezes, que traz essa possibilidade da gente entender o problema, né? Vocês, professores, estão tendo a oportunidade de entender melhor esse problema. Se as crianças vão entender a dimensão, nós não sabemos, né? Mas vocês são potenciais multiplicadores dessa informação, desses saberes, e para a gente entender que ainda abrimos a torneira e temos água de qualidade. Mas a escassez de água doce já é uma realidade que a gente vive na região Bragantina, na bacia hidrográfica, e é potencializada pela construção do sistema Cantareira, né? Bom, gente, é isso que nós gostaríamos de falar um pouco para vocês. Agora, na sequência, vocês com os coordenadores e diretores poderão continuar um pouco essa exploração, né, a discussão sobre essas questões, pensar um pouco no cardápio de aprendizagens, né? A nossa intenção aqui foi trazer informações mais claras possíveis sobre o sistema Cantareira. E agradeço aqui a nossa amiga Fernanda, que está fazendo a parte da imagem, do vídeo, do áudio, enfim, né?
Muito obrigada e obrigada pela atenção.